que é o lipedema? Então, ela é uma doença também do tecido adiposo, né? E que você tem uma distribuição, né, desproporcional em locais específicos do corpo, né, simétrico, né, que poupa principalmente mão e pé. E esse tecido aumentado de maneira desproporcional, ele também vem junto com dor, com edema. Então, é uma distribuição bem característica. Menopausa mensal. Sua dose regular de informações científicas e polêmicas sobre a saúde da mulher. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Menopausa Mensal. Aqui você ouve informações polêmicas e novidades sobre menopausa e climatério. Em meio a esse mar de informações inseguras sobre o assunto, aqui é um lugar que você pode confiar. Eu me chamo Juliana Olivieri, sou médica ginecologista. Estou hoje aqui com os meus colegas ginecologistas, Dr. Marcelo Steiner e doutora Ana Gheldini. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Menopausa Mensal. E hoje o tema que abordaremos é um tema que está tão na moda quanto os tratamentos para sobrepeso e obesidade. O tema de hoje será lipedema. Então, um assunto que está sendo muito discutido por especialistas e por não especialistas, e por isso a informação aqui ela deve trazer a qualidade necessária para que o assunto seja abordado da melhor forma possível, com o melhor entendimento, principalmente para as mulheres que estão passando por qualquer fase de transição hormonal e aqui sempre a transição menopausal. Então, Juliana, eu gostaria que você começasse falando um pouquinho para a gente qual a real influência do estrogênio no tecido adiposo e a influência desse hormônio que é tão importante para a gente sobre o metabolismo. Esse metabolismo, ele fica realmente mais lento no climatério? Há uma tendência para mudanças corporais? Vamos lá. Bom, o estrogênio, nesse momento, quando a gente pensa em gordura, a gente pensa ele como um guia, na verdade. Então, o estrogênio ele que dá esse direcionamento da gordura para o local mais feminino, né? Aquela gordura glúteo-femoral, aquele padrão mais pera da mulher. Então, quando a gente vai chegando àquele momento de perder esse estrogênio, aquela gordurinha que antes acumulava nessa região mais feminina começa a se acumular mais na região central do corpo. Gordura visceral, que aí mora o problema, né? A gordura visceral é aquela gordura que mexe no metabolismo de uma forma ruim. A gente pensa ali na piora do perfil lipídico, a gente pensa ali no maior risco de hipertensão, diabetes. Então, nesse momento, a falta do estrogênio faz a gente guiar esse tecido adiposo para um lugar, enfim, aumentar o tecido adiposo num lugar realmente que é mais masculino e não tanto feminino. Uhum. Mas quando a gente pensa também em estrogênio, é importante falar que o estrogênio ele tem um papel de evitar os processos inflamatórios. Ele, entre aspas, ele desinflama, diminui aquelas citocinas inflamatórias, ou seja, ele é protetor. E nesse momento a mulher acaba perdendo essa proteção. Uhum, exatamente, Ju. Além de tudo isso, né, existe toda a gama de consequências do hipoestrogenismo e associado a essa tendência, a essa mudança corporal, a essa redistribuição da gordura que não acontece mais quanto acontecia antes, a gente pode se deparar com uma situação associada e que pode piorar nessa fase, Marcelo. Então, queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que é o lipedema. Qual seria o real papel dessas grandes mudanças hormonais nas diferentes fases biológicas femininas e como que isso permeia essa transição menopausal? Não, primeiro é isso, né? Hoje o lipedema está em alta, né? Acho poucas mulheres nunca ouviram falar de lipedema e a gente no consultório também está ouvindo mais essa queixa, né? Eu não entendo que se tenha um aumento na prevalência dessa doença, né? Mas sim que né, hoje com tanta informação houve aí uma possibilidade de se conversar mais especificamente sobre essa doença. E o que é o lipedema? Então, ela é uma doença também do tecido adiposo, né? E que você tem uma distribuição, né, desproporcional
em locais específicos do corpo, né, simétrico, né, que poupa principalmente mão e pé, né, então pode acontecer em qualquer lugar que não mão e pé. E esse tecido aumentado de maneira desproporcional, ele também vem junto com dor, com edema, né? Então, é uma distribuição bem característica, né? Quer dizer, ela é desproporcional e com dor e, eventualmente, com edema. O motivo, né, que isso acontece ainda não é tão conhecido, ainda há uma necessidade de um entendimento maior do que é essa doença, mas ela sim tem uma predisposição genética, né? Além da alteração do tecido adiposo, quer dizer, da célula do tecido adiposo, você também tem mudanças de vaso, de linfa, né? Então, há uma associação também com o sistema vascular, com o sistema linfático, né? Trazendo ali um ambiente nesse tecido adiposo ruim, que leva a dor, que leva a esse inchaço. Também uma possibilidade de aumento de fibrose, né? Então fica um tecido adiposo diferente do que é o habitual. Então sim, é uma doença de tecido adiposo em que você tem um acúmulo de gordura com essas alterações que eu falei, com uma predisposição genética e associado à dor, né? E inchaço, que muitas vezes é o que traz de problema para a mulher. E existe uma influência hormonal também, né? Mas não tão clara que nem é com o tecido adiposo, com essa distribuição que a Juliana falou, né? Quer dizer, não se sabe se o estrogênio ele é um causador ou se ele pode, o quanto ele interfere nesse processo. O que se tem é que sim, ele faz parte, porque toda vez que você tem alguma flutuação hormonal, principalmente, você tem um aumento da sintomatologia do lipedema, né? Então, né, puberdade, né, ciclos menstruais, gestação e aqui o nosso momento de perimenopausa, né, também é o momento em que ele pode aparecer de maneira mais importante. Mas ainda não é claro, né, sobre o real papel do estrogênio. Ele está envolvido, mas a gente não sabe se é questão de flutuação e quantidade, se é questão de tempo de exposição, se há alguma coisa, alguma sinalização específica. Uhum. Então, assim, até para fazer um resumo de tudo isso que a gente falou até agora, é importante que quem está aqui com a gente entenda que é uma gordura diferente, né, Marcelo? Sim. É diferente de uma obesidade, de um sobrepeso, é uma gordura que ela tem uma característica diferente, uma textura diferente. Sim. Até quando se olha no microscópio, a célula ela é diferente. A gente está engatinhando ainda nesses mecanismos, mas a gente já entendeu que a resposta ao estrogênio, por exemplo, é diferente. É diferente. Para um adipócito saudável, que é a célula de gordura, para uma célula gordurosa do lipedema, né? Parece que há um comportamento errático ali, que ao invés de ser anti-inflamatório, talvez ele piore a inflamação. Então, isso ainda gera muitas questões, né, para a gente poder conversar sobre as implicações de se fazer qualquer proposta de tratamento. Uma coisa que eu não falei, que é importante, que é uma doença do tecido gorduroso subcutâneo. Exatamente. Porque a Ju falou de visceral, que é o que está ali no meio das vísceras. O lipedema é subcutâneo, que normalmente a gente tem como um tecido gorduroso bom, né? Saudável. Então, quer dizer, você tem uma mudança desse comportamento de tecido subcutâneo. Ele deixa de ser saudável e acaba tendo todas essas alterações com uma sintomatologia para o paciente. Quer dizer, incomoda. Quer dizer, além de ser desproporcional, né, um acúmulo, então tem a questão estética, ele também traz dor. E diferente do visceral, que tem uma carga inflamatória muito importante, né, que realmente é um marcador inflamatório, esse tecido no subcutâneo do lipedema, pelo contrário, né, ele até tem características de sinalizações celulares anti-inflamatórias, né? Então ele ainda é complexo, é uma coisa para a gente entender um pouquinho melhor. Então, e aí o tratamento também acaba sendo complexo. Porque para a gente fazer uma proposta de tratamento, normalmente a gente tem que dominar essa fisiopatologia, esse entendimento, as causas e as consequências, obviamente. E isso é muito intrigante nessa doença, né? Porque hoje, eu não sei a percepção de vocês, mas eu sinto que existe um aumento no diagnóstico, né? Parece que até por estar muito em voga o assunto,
Parece que as mulheres estão recebendo mais essa notícia. Tudo leva a crer que seja um lipedema, mas eu tenho lá minhas dúvidas, porque existem condições que são diagnósticos diferenciais, existem condições que se associam, então são várias camadas e exige um olhar muito técnico e muito criterioso para poder falar sobre e fazer uma proposta de alívio, né, de tratamento. Vocês têm essa sensação também? Muito, muito. Recentemente, eu recebi uma paciente que ela falou: doutora, eu recebi o diagnóstico de lipedema. E ela havia engordado uns quilinhos, né, nessa transição menopausal. E o que ela tinha acontecido era um acúmulo ali de gordura, apareceram mais aquelas marquinhas de celulite, normal. Perguntei: dói? Incha? Causa desconforto? Não, olha... Isso não é um lipedema, isso não é um lipedema, né? Porque também nessa ocasião de se dar um diagnóstico, se aproveita também para se fazer alguma possibilidade de tratamento, se vender algum protocolo, né? Então a gente tem que ficar muito atento a isso, né? Que dar um diagnóstico novo de lipedema, aquela situação que não às vezes pode ser uma vantagem, enfim. Então a gente tem que se atentar a isso. Eu acho que vocês também têm essa percepção, né? Completamente. E é engraçado, né? Como muitas pacientes chegam com esse selo e elas acreditam. Porque, eventualmente, satisfez uma necessidade dela. Assim, não, eu tenho um lipedema. Pronto, né? E aí, muitas vezes, não é necessariamente um lipedema, né? Como a Ju falou, às vezes são outras questões, um ganho de peso específico. Mas aí você cria possibilidades de tratamento que, às vezes, né? Até cirúrgico, né? Que tem aí essa questão mais comercial, mais mercantilista da medicina que está acontecendo e a gente não pode dizer que não. Né? Exatamente. E aí, até por isso, eu acho que seria importante a gente falar um pouquinho do aspecto, né, do lipedema, o que a gente considera para poder fazer um diagnóstico de lipedema, ou se existe, Marcelo, algum exame de imagem, que tem muita gente pedindo alguns exames para tentar ajudar essas mulheres que têm algumas queixas, que levam o médico a pensar, será que é um lipedema? Existe algo específico? Acho que é importante também a gente falar sobre isso, né? Não existe nada específico e consagrado, né? Aqui é a forma de se fazer o diagnóstico, o padrão ouro é essa, né? Não tem, em termos de exame complementar, né? Um exame de imagem ou qualquer outra coisa. O diagnóstico é clínico, né? Que examinando, né? Uma boa anamnese, né? Quer dizer, sempre teve isso, sempre foi assim. Histórico familiar, a gente falou que tem uma predisposição genética, então eventualmente você pode ter um histórico familiar junto, né? Algum outro fator de risco que pode ter desencadeado, quer dizer, ou algo que realmente começou a acontecer agora no momento em que eu estou com essa mudança hormonal, que a gente falou que tem influência hormonal, então tentar sempre trazer essas associações, né? E o exame físico. Né? O exame físico, acho que é o grande... Porque a característica da doença é justamente, né, além de ser um acúmulo específico e simétrico, né, quer dizer, é igual dos dois lados, você tem a questão da dor e do inchaço, do edema, né, que é bem característico. Então, o exame físico acaba sendo fundamental. Né? Lógico, exames complementares sempre podem ajudar de uma forma ou de outra, mas não tem nada assim que seja... né, o gold standard, tem que fazer, tem que ter isso. E eu acho que isso é muito importante para quem está aqui conosco hoje, nos ouvindo com esse tema tão em moda, porque ele está sendo muito falado, algumas coisas estão sendo propagadas como o melhor método diagnóstico ou o melhor tratamento. Então é importante que as pessoas saibam que a gente está começando a entender melhor uma patologia que é tão complexa, que envolve tantas respostas inflamatórias, respostas do tecido adiposo, respostas hormonais, e tem muita gente já super especialista no assunto e, na verdade, a gente carece ainda de muitas informações, né? Então, isso é muito importante, que existe realmente, a doença, ela existe, ela deve ser diagnosticada, mas ela tem critérios. Né? E o critério depende desse olhar clínico, de um exame físico muito bem feito, que os exames complementares podem até ser solicitados, mas que eles podem não ajudar muito naquele momento, porque às vezes eles têm
eles são voltados para outras questões de saúde, não especificamente para o lipedema. A gente tem poucos ensaios clínicos randomizados com mulheres portadoras dessa patologia, então realmente a gente ainda está numa fase de aumento do conhecimento, a gente está carecendo, ainda existem lacunas na literatura científica, né? Uhum. E aí, Ju, eu queria que você falasse um pouquinho, né, já que a gente já entendeu que é uma doença que tem um acúmulo localizado, que tem dor associada, que tem esse desconforto, tanto psicoemocional, porque as portadoras não se sentem muito à vontade, é uma patologia que é dolorosa e ela causa uma deformidade, né, nessas extremidades, respeitando pés e mãos. Mas quais seriam, então, as estratégias de tratamento? Tanto medicamentosas como não medicamentosas, frente ao que a gente sabe até o momento. Vamos lá. Ana, você vai me colocar para falar o que elas não querem ouvir, né? Que a gente cansa de falar. A gente está falando de tecido adiposo, de um tecido doente, né? E é claro que não tem como a gente não falar de emagrecimento. Não tem como a gente falar que não, olha, você vai tomar uma coisa. Não, a paciente tem que ter um estilo de vida que favoreça esse emagrecimento. Então, com certeza, ela tem que evitar os alimentos mais calóricos, ela tem que visar uma dieta mais hipocalórica, né? E esse que é o maior desafio da gente, é conseguir que a paciente faça ali atividade física. O exercício resistido, ele é muito necessário, musculação, enfim, é muito necessário, mas muitas vezes subestimado, é difícil a gente conseguir colocar isso, mas é claro que esse é o pilar número 1, né? É a melhoria ali da alimentação, melhora da atividade física. E também, é claro, a gente vai falar um pouquinho de medicamentoso. Quando a gente pensa em medicação, o que a gente tem mais agora acesso, com bons resultados e resultados reais, são semaglutida, tirzepatida, que sim, podem, de fato, reduzir bastante ali a sintomatologia do lipedema, mas tem que ser uma coisa muito bem feita e cuidadosa, porque hoje o nosso maior problema é a paciente que usa de uma forma indevida a tirzepatida ou semaglutida, perde muito peso, 3 meses perde 15 quilos, né? E aí ela não só perde essa gordura, ela perde muito do músculo, né? Ela perde muita massa magra, né? Massa magra como um todo, né? Então, a gente, nessa paciente, tem muito mais a perder. A gente acha que está resolvendo um problema, está diminuindo ali gordura, diminuindo o lipedema, mas, ao mesmo tempo, a gente está perdendo muita massa magra, e massa magra é algo que elas já sabem que é algo muito difícil de ser construído. Então, a gente tem, sim, esse arsenal terapêutico dessas medicações poderosas, quando bem utilizadas, é ótimo, mas a gente também tem que tomar cuidado, né? Você sabe, Ju, que eu acho que é importante também que a gente faça essa distinção do tratamento para o lipedema e desse tratamento que a gente tem todos esses benefícios que você tão bem listou para sobrepeso e para obesidade, né, usando os incretinomiméticos, que são substâncias que imitam hormônios que o nosso trato intestinal produz e que melhoram, né, a saciedade, reduzem a fome e que realmente trouxeram, assim, são um marco, né, no tratamento para essas doenças tão complexas como sobrepeso e obesidade. Mas, às vezes, para o lipedema, que é uma gordura diferente, às vezes a paciente responde super bem a essas medicações, atinge a meta da perda ponderal, né, da perda de peso, mas o lipedema, sem outras medidas, né, que eu acho que é importante a gente falar, ele pode sim melhorar, mas ele continua ali causando desconforto, né? Então, acho que é importante também a gente falar que é importante atividade física para todas as fases biológicas da mulher, a gente sabe todos os benefícios. Quando necessário, o tratamento para obesidade e sobrepeso, sem dúvida, né? Só benefício cardiometabólico, mas essa gordura localizada, ela carece de outros tratamentos, né, Marcelo? É justamente um diferencial, né? Quando você faz a estratégia da perda de peso e ela mantém a sintomatologia, você até, realmente é lipedema. Era lipedema. Você tira a dúvida, você tira a prova ali. Porque perde a gordura do tecido adiposo, né? E
e o processo se mantém. Porque é um tecido de resposta diferente também, né? Exato. Não vai ser igual e é resistente, tem essa questão vascular, tem a questão da fibrose. Quer dizer, é um processo uma doença que não necessariamente vai responder igual a um outro tecido, né? Gorduroso não doente, só acumulado. E o próprio exercício físico também não responde de maneira ideal, né? A gente vê muitas mulheres, quem tem mesmo, fala, pô, já fiz de tudo. E aí você vê aquela mulher com aquele perfil, parte superior do tronco, super magra, né? Bem slim. Slim, aí um pernão, né? Um tornozelo grande. Ela fala, isso daqui não carrega a vida toda, tal. Minha mãe é assim também, é um saco, não melhora, e dói, bababá, principalmente fica em pé. Então, você tem essa distinção mesmo, né? Então, é uma doença complexa, muito, né? E aí, sim, precisa dessa estratégia completa, como a Ju falou, né? Mas, às vezes, ela não tem uma resposta específica, localizada, né? Tão boa, assim. A pessoa ainda sente que tem tecido, e que tá inchado e que tá doendo, mesmo com tudo, né? Se fazendo. E aí é isso. Drenagem, né? Tem ajuda, tem algumas outras questões de tratamento localizado, né? O vascular, às vezes, também ajuda com tratamentos específicos, porque tem o comprometimento vascular, né? Então, tem alguns tratamentos para ajudar nessa questão do componente vascular, né? Exato. Mas é um tratamento complexo e não com uma resposta tão fácil, né? E, eventualmente, se não responder, a cirurgia, sim, pode ser uma estratégia como última estratégia, Exatamente. né? E é importante tudo isso, né? É saber que existem tratamentos medicamentosos, mas que esse tratamento local, ele traz um alívio muito grande para a portadora do lipedema. Tanto no retorno, né, venoso, na questão de ativação da circulação linfática, que traz um alívio, né? Porque a paciente se queixa muito de peso, uma sensação de peso nas pernas, aquele edema que vai piorando ao longo do dia, e se ficar muitas horas em pé ou muitas horas sentada, acaba piorando. Então, existem terapias compressivas feitas por fisioterapeutas treinadas, né? Muito bem treinadas em anatomia, em fisiologia ali dessa patologia, para trazer esse alívio. E a gente também já está entendendo que esse cuidado, ele ultrapassa o nosso consultório, né? Sim. É um cuidado interdisciplinar. Vai desde a nutrição, com uma alimentação adequada, passa pelo educador físico, passa pelo fisioterapeuta. Então, ele vai além do consultório e exige da portadora do problema, né, da patologia, que ela tenha um cuidado específico para isso, né? Eu acho que é bem por aí. E só para né, o que a Ju trouxe sobre o uso desse tratamento para obesidade, né? Que o termo leigo ficou canetas emagrecedoras, né? De um uso incorreto que realmente está acontecendo, né, muito, né? Até para eventualmente estratégias que não tem nenhum sentido, quer dizer, pessoas saudáveis, magras, né, que usam aí para coisas específicas, para o casamento, para, né? Tem um dado que eu achei muito interessante, que é o seguinte, quer dizer, para 4 quilos de peso que você vai perder num tratamento, você perde 3 de gordura e 1 de massa magra. Aí 20% você vai perder de massa magra, certo? E aí você para o tratamento, você normalmente tem um reganho, né? Porque você sinalizou de uma forma, seu cérebro fez aquele processo, mas quando você tira, o seu cérebro vai querer voltar àquela gordura, né? Tem a defesa da gordura, né? E aí você ganha, você tem o que é chamado de reganho, que é um processo que vai acontecer por causa dessa questão cerebral mesmo, né? E aí, nesse reganho, você não vai ter reganho de 3 quilos de gordura e 1 de massa magra. Você vai ter 4 de gordura. Porque a massa magra é uma outra resposta. Exatamente. E aí, se você faz isso de maneira contínua, né, incorreta, sem o acompanhamento, sem exercício físico, você vai, ao longo prazo, perder sua massa magra, que é totalmente desastroso, né? Ainda mais para essa mulher que está passando por esse momento em que ela já está numa curva descendente de músculo, né? Exato. E muito frustrante também, né? Porque você quem utiliza essas medicações tem um objetivo claro. Sim. De perda, né? E aí, nesses usos incorretos,
tem um reganho e essa massa magra que foi não volta mais e você ganha gordura ao invés de massa magra, então fica aí o alerta, né, para quem anda se automedicando ou fazendo uso sem indicação precisa dessas medicações que são, sem dúvida, medicações espetaculares, mas que exigem esse cuidado, uma indicação correta, um segmento a longo prazo, não é nem a curto e médio prazo, né? Não, e é isso, quer dizer, o que a gente tem tem muito, a gente fala em evidência científica, né? A gente gosta de trazer coisas robustas, que são baseadas, né? E esses tratamentos têm muito trabalho, né? Muito resultado, mas para sobrepeso e obesidade, né? Então, assim, o que tem ali de eficácia e segurança é para quem é sobrepeso e já tem uma doença associada, ou para quem é obeso, né? Não para a pessoa que que é normotrófica, né? Não tem nem sobrepeso e que não tem nenhuma doença associada. Então, a gente precisa fazer essa distinção, né? Não pode considerar isso como igual para todo mundo, da mesma forma, né? Então, a gente não sabe realmente o que vai acontecer, esse uso aí off-label. Pode ser que não tenha nada, uma vez ou outra que você usa, mas assim, tem que tomar cuidado, né? E a segunda mensagem importante, além de tudo isso que vocês elencaram, é que para lipedema também a gente não tem um ensaio clínico robusto, randomizado para mulheres portadoras usando essa medicação. Será que ela vai melhorar o todo? Será que ela vai melhorar o lipedema? Melhora os dois? Então, realmente, algumas promessas têm sido feitas, né? A gente sabe que existem benefícios que são irrefutáveis, mas a gente ainda está com uma carência de um dado, de uma evidência mais precisa para poder fazer uma indicação de larga escala, né? Para generalizar para toda a população de lipedema, né? E, Marcelo, falando em tratamento medicamentoso, como o nosso foco aqui principal são as mulheres na transição menopausal e pós-menopausa, o que a gente já sabe? A terapia hormonal, ela piora, melhora ou ela é neutra para o lipedema? Pro lipedema, a gente não tem essa resposta clara, né? Como a gente já falou, quer dizer, a sinalização inflamatória dessa doença, ela não é muito clara, né? Porque quando a gente fala, né, da distribuição corporal que muda na mulher nesse período aí de transição menopausal, como a Ju falou, quer dizer, você começa a acumular gordura visceral ao invés de glúteo femoral, né? Quer dizer, você começa a ficar com aquele perfil maçã ao invés de pera. A terapia de reposição hormonal, ela tem um benefício nessa distribuição. Ela não é um tratamento para emagrecimento, né, para diminuição de peso, mas ela sim ajuda nessa questão de diminuição do acúmulo de gordura central. Então, quem faz terapia de reposição hormonal acaba acumulando menos essa gordura visceral. Quando a gente vai para o lipedema, né, que é uma doença de tecido subcutâneo, né, que tem todas essas características que a gente já conversou e tem uma influência hormonal, a gente não sabe como a terapia de reposição hormonal realmente influencia. Entendo que não é uma contraindicação absoluta, né? Mas eu acho que há uma variedade de resposta. Então, vocês vão ter mulheres que são mais vulneráveis, têm um tecido mais doente, que eventualmente você dar o estrogênio numa certa quantidade pode trazer uma piora desse quadro ou um sintoma, né? E outras mulheres que eventualmente você vai fazer e vai fazer uma dose que seja satisfatória para ela em outros sintomas e que também não vai prejudicar o lipedema dela e que aí tem muito sentido você fazer a terapia de reposição hormonal. Então, vai ser uma coisa de individualizar cada caso, né? E especificamente nessas mulheres, eu acho que a questão da terapia de reposição hormonal, ela deve ser a dose, começar com a menor dose mesmo que for possível, e se houver necessidade de se subir, né? Mas não começar com uma dose alta, porque aí eu acho que você corre um risco de trazer um prejuízo em termos de sintomas do lipedema. Agora, se começar com uma dose pequena e ela ficar ok, e também em relação ao lipedema, é uma estratégia ótima, porque eu vejo, não tenho certeza disso, eu imagino, e pelo que a gente está lendo, que o problema é muito mais a flutuação, né, do que realmente uma ação direta. Então, quanto menos você flutuar, melhor. Então, você está aqui com sintomas de onda de calor e tem lipedema, eu vou te dar um pouquinho, vamos ver como que você se comporta. Se ela ficou bem, ótimo. Agora não dá vai para cima, depois desce. Acho que aí você corre um risco de
fazer justamente o que acontece na fisiologia, né? Quando ela tem flutuação hormonal, ela vai ter mais sintoma do lipedema. Mas é isso, ainda temos que aprender um pouquinho mais. Sim, sim. Acho que é um pouco de tentativa e erro ali, né? A gente negocia, a gente conversa com o paciente, fala, olha, entendo que você está dando muita importância para isso, e vem cá, essa questão do sono, vamos tentar começar assim, porque realmente as outras coisas não estão legais. E aí é uma tentativa e erro, você começa com o mínimo, acho que é perfeito, e ao longo ali dos meses, talvez ali 2, 3 meses, você chegue a uma conclusão ali de se aquela dose foi uma dose ideal. Eu sinto também essa questão, né? Variz, por exemplo, a paciente que se queixa muito de variz, a gente incorpora ali um estrogênio que incomoda ela, fala, poxa, mas minhas varizes aumentaram. Mas o benefício era tão grande, né, que valia a pena, então a gente vai ali negociando, né, um pouco disso. Exatamente. O estrogênio não é para tudo e sim, ele tem consequências, lógico, né? Óbvio, uma dessas é isso, né? Aumenta vasinhas, mas claro. É bom, mas isso é aquela coisa da balança, né, no final das contas. O que mais te incomoda, né, hoje, e aí, poxa, para isso que mais te incomoda, a terapia de reposição hormonal é o melhor tratamento. Lógico. Mas, como você tem um lipedema, ele pode eventualmente trazer uma dorzinha, vamos ver como você fica. Se você tem varizes, pode dar uma piorada, vamos ver como você fica. E é isso, é a negociação, né, do processo. Eu acho que toda a terapia hormonal bem feita é isso, né, gente? Sim. É uma conversa longa, é uma análise completa da mulher que nos procura, é uma análise detalhada se ela tem algum problema vascular ou algum lipedema, conversar sobre riscos e benefícios, que a terapia hormonal ela traz tanto benefício para a mulher nessa fase que é difícil a gente tirar da mesa de discussão por conta de uma insuficiência venosa ou por conta de um lipedema. É muito mais fácil começar com moderação, numa dose mais baixa, com segmento adequado e observar a resposta, tanto do alívio do sintoma climatérico, né, alívio dos fogachos principalmente, como a influência, se é neutra, se piora ou se melhora essa condição pré-existente. E se ela tem entendimento disso, né, se ela entende esse processo, né, quer dizer, com honestidade a gente vai falar, pode ser que piore mesmo um pouco seu lipedema, seus vasinhos, mas vamos ver como você fica, né? Não dá pra gente de saída falar, não, aqui não. Você tem lipedema, então não vamos fazer TH, vamos fazer as outras estratégias e faz isso, faz aquilo, tal. E ela perde a oportunidade. Tem os outros impactos aí que... Sim. Né? Mas muito se fala também sobre suplementação, né? Sobre alimentos ou suplementos anti-inflamatórios. E fala pra gente, Ana, isso tem algum embasamento científico? Então, Juliana, a gente tem 2 revisões muito bacanas que foram publicadas agora recentemente e que falam exatamente isso para nós, né? Que a base do tratamento é alívio da dor, melhora da qualidade de vida da portadora do lipedema. Então, se a gente pensar no que a gente tem o maior nível de evidência, que é pouco, seriam os flavonoides, né? Um exemplo é a diosmina, que é muito usada para melhorar uma condição de insuficiência venosa, porque melhora a circulação, melhora o retorno venoso. Então, essa medicação, nós sabemos que ela é benéfica para o lipedema. Agora, se a gente pensa nessa característica antioxidante, anti-inflamatória, tem alguns artigos que trazem, por exemplo, o ômega 3, selênio, magnésio, mas a gente não tem uma evidência pesada para indicar. Então, a diosmina, sim. Agora, as outras, né, curcumina, coenzima Q10, ômega 3, selênio, magnésio, ainda são especulativos. A gente não tem um embasamento científico para poder indicar esses suplementos como parte do tratamento. Não há uma evidência robusta ainda para isso. O que a gente sabe são essas medidas não farmacológicas, né? As medidas compressivas, a drenagem linfática. Nos casos mais graves, que o Marcelo falou, às vezes até uma descompressão cirúrgica, né? Lembrando que tem que ter muito critério, porque também pode tirar um tecido linfático que é importante na questão do edema, né, para a melhora dele. Então, tudo com muito critério. Mas, sem sombra de dúvida, ainda é um terreno
Sim. Porque é isso, né? A doença ainda é pouco conhecida, né? E o processo fisiopatológico, né? Assim, o que causa, o que leva, da onde vem, ainda é pouco conhecido, né? Quer dizer, se tem um comprometimento vascular, talvez, né? Quer dizer, tem sentido a diosmina, né? Porque vai facilitar, né? Ali a passagem do sangue, isso pode ter um benefício. Se tem um comprometimento linfático, então a compressão, né, linfática ali, drenagem linfática vai ajudar. Se tem um comprometimento de gordura, tecido gorduroso, perder peso, né, também vai ajudar, né? Se acaba construindo, né, agindo de várias formas, né? E o tratamento aí em conjunto, associado com a nutrição com o nutricionista, o exercício físico com o educador físico e o fisioterapeuta, eventualmente, tudo isso faz parte do tratamento, né? Suplementos, que é a resposta, como a gente falou aqui, inflamatória, imunológica, não é sabida e até um pouco contrária do que a gente imagina, né? Sim. Não é uma resposta imunológica habitual, né, que a gente entende. Então, às vezes, essas suplementações que têm esse aspecto anti-inflamatório não vão responder, porque não vai dar o que necessita. Então, eu acho que ainda tem coisa para aprender, para se aprender e entender, né? Sim, eu acho que faz todo sentido, né? Uma alimentação ali, mais a dieta anti-inflamatória, que é dificílima, né? As nossas pacientes, quando tentam fazer com endometriose, aí buscam, é uma dieta muito difícil. E o que eu costumo falar é assim, às vezes a paciente chega, com certeza, com o própolis verde, com a curcumina, enfim, tudo aquilo. Ela está usando aquele suplemento que muitas vezes são suplementos caros, né? É um investimento. E ali ela vai depois e come uma pizza. Depois ela toma um chopp, que tudo bem, né? Não estou falando que não é para ser feito, mas é como você pegar ali e atirar na doença ali com um estilingue, né? Um tratamento de estilingue. E aí você vai e tem uma atitude que realmente é muito inflamatória, que você não vai conseguir resolver com pequenos suplementos, né? Então, não adianta a pessoa tomar o ômega 3 e tudo mais de uma Coca Zero, né? Então, assim, seguir uma linha ali de raciocínio. E, com certeza, a gente não tem ainda evidência para isso, né? Mas que faz sentido, mas a gente precisa ter coerência também, né? Se vai assumir um perfil mais anti-inflamatório, então tem que mudar muita coisa. E isso realmente é difícil na rotina da mulher, é muito difícil. Muito difícil. Agora, até para fazer uma provocação, a gente não tem evidência robusta em terapia hormonal convencional, estroprogestativa, mas eu queria fazer uma provocação para vocês dois, tá? E sintam-se à vontade. O uso de terapia androgênica, tanto para mulheres com obesidade, para mulheres com lipedema, que é essa gordura diferente localizada. Eu percebo na minha prática clínica que normalmente quem prescreve mais essas medicações incretinomiméticas, às vezes pensa que há necessidade de prescrever alguma medicação anabolizante, pensando, vai perder massa magra, então já faço anabolizante aqui, está tudo resolvido. Casadinha, né? Então isso está se tornando cada vez mais frequente. A gente recebe muitas mulheres que não passavam conosco e que já fazem uso desse kit. Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, de talvez um efeito pró-inflamatório da testosterona, já que nessas revisões recentes eles aventam assim essas hipóteses de que homens em fases hipogonádicas que ficam com um estrogênio aí mais circulante, que eles têm uma piora no lipedema, né? Então, o que seria essa ação? Será que tem algum sentido nisso? Lógico que a gente está fazendo uma grande especulação aqui, porque realmente o dado é muito escasso, né? Mas como a gente tem recebido essas mulheres, eu acho que é importante falar. Eu acho que assim, primeiro aspecto que eu sempre gosto de falar é a questão do off-label e da segurança, né? Então, a gente tá falando de uma estratégia que é off-label e não há um embasamento tanto em eficácia como em segurança. Mas é uma realidade. Então, está acontecendo no nosso consultório e aí a grande questão é assim, acolher essa mulher, né, do ponto de vista de informação, né? Essa coisa casadinha, né? Quer dizer, é isso. Você perde aqui, dá ali. Realmente vai acontecer dessa forma, né? Assim, é isso que... É simples. Quer dizer, você vai usar um medicamento anti-obesidade que vai fazer você perder gordura e massa, né, não gordurosa, e aí músculo, osso, enfim,
né? Então, vamos fazer um anabolizante que você vai né, ter uma resposta ou vai diminuir a perda, principalmente da questão muscular. Funciona dessa forma? É tão linear assim? Não sabemos, né? E é difícil de entender. E o esteroide, né? Ele tem consequências em termos de segurança. Então, quer dizer, o quanto esse eventual benefício, né, que não é comprovado, não vai trazer consequências para a saúde dessa pessoa. Então, eu acho muito temerário criar-se estratégia sem o devido ritual de aprovação, né, de conhecimento, para a gente conseguir falar para as nossas pacientes, se você fizer essa associação, você vai perder tanto de massa gorda e vai manter sua massa muscular em tantos %, às custas de, sei lá, vamos colocar um aumento engrossamento da sua voz, uma acne, uma alopécia. Estou dando um exemplo, não estou falando que acontece dessa maneira, sabe? Mas a paciente, a mulher, precisa saber disso, né? Não é falar, já que você vai ter massa gordurosa, usa esse medicamento aqui que é um anabolizante, esteroide, que você vai manter sua massa muscular e tá tudo certo, você vai ter ganha-ganha. Não é assim que funciona, né? O nosso corpo é muito complexo, tanto que quando a gente descontinua o tratamento, o processo de reganho é muito ruim, desastroso, eventualmente, né? E a gente não sabe isso no longo prazo. Então, essa primeira ponderação. Sobre testosterona, eu não sei, mas assim, eu penso, por exemplo, gestrinona. Teria um racional se você pensar que a gestrinona é um antiestrogênico, né? Então, se eu tenho um efeito estrogênico que pode ser um potencializador dessa doença lipedema, se eu fizer algo que né, tem um efeito contrário, será que eu vou ter um benefício ou não? Precisamos saber, né? Então, precisamos saber dessa eficácia, se existe ou não. Não sabemos. E os efeitos? Qual é a dose? Qual dose vai funcionar? Também não sabemos. E essa dose que eu vou dar? Quais são os riscos? Também não sabemos. Então, a gente fica andando numa areia movediça e colocando a nossa paciente num risco que a gente não sabe. Então, isso na minha concepção, é mais prejudicial do que benéfico. E pensando, né, em progestagênios, né, que são essas moléculas que são semelhantes à progesterona, existe a drospirenona, né, que é um progestagênio que ele vem derivado de um diurético, né? E como tem a questão linfática de edema, existe o racional de você fazer a drospirenona, que também poderia ter um benefício no lipedema, né? E isso também tem pouco estudo. Eu acho que todos esses que eu falei têm um potencial de eficácia, né? Que seria interessante a gente entender cada vez mais. E tem o potencial também de eventos adversos. Acho que a drospirenona desse que eu listei talvez seja o menos arriscado, né? A gente tem bastante um volume aí de conhecimento sobre isso. Agora, a gestrinona um pouquinho menos, né? Os esteroides menos ainda. Então, acho que são coisas para a gente entender. E a testosterona, eu não sei exatamente, porque ela acaba no tecido periférico, né? Virando, se tiver aromatase, mas aí como que é a aromatase desse tecido aí, desse lipedema é igual, é pior? Não tem a aromatase. Então, vai ser só ação testosterônica, de testosterona. Poxa, como que vai funcionar a testosterona nesse tecido, nessa célula gordurosa, nesse processo de fibrose? Não sei, talvez, né, se tiver um efeito antiproliferativo ali, que a testosterona normalmente faz hipertrofia, então não sei como, eu acho que seria negativo. Mas para você ver como esse assunto é realmente nebuloso, a gente não sabe sequer se o problema talvez venha mais de uma progesterona, da própria progesterona agindo no lipedema. A gente está especulando que seja o lipedema, que seja estrogênio no lipedema, porque estrogênio sempre é o nosso maestro. Tudo é o estrogênio, né? A progesterona sempre vem do lado, assim, acompanhando. Mas, enfim, a gente pode estar ali com uma resposta ruim pensando na progesterona. E se eu pensar que eu vou dar uma gestrinona que faz ali uma retenção hídrica na paciente, será que eu não pioro esse lipedema? Exatamente. E isso é uma coisa que a gente vê muito comumente, pacientes usando gestrinona, depois que colocaram um implante, ganharam peso, incharam. É uma queixa que sempre vem. Então, poxa, será que esse anabolizante aí vai ajudar? Me parece que
que não, né? Então, enfim, acho que é difícil isso. E tem uma resposta individual, né? A gente não sabe. Porque quando você faz um trabalho, você vai pegar um grupo de mulheres e você vai ter várias respostas ali, né? Mas o que a gente sabe? A gente vê isso aqui no Rio de Janeiro, a gente conhece cada hora mais um caso de um jovem que teve um evento cardiovascular. Então, é alguém que teve um infarto com 30 e pouco, com 40 e pouco. Então, assim, muitas vezes a paciente não sabe que está usando um anabolizante. Ela não sabe, ela acha que é uma terapia de reposição hormonal convencional. Então, a primeira coisa é ela entender que eu estou usando, o que eu estou fazendo, né? E quando ela escutar gestrinona, oxandrolona, enfim, testosterona, converse com o médico para deixar claro ali o que está acontecendo, se ela está sendo exposta ali a anabolizante, tá? E avaliar o risco prévio, né? Sim. Eu vou usar. Beleza, mulher, eu quero usar. Tá bom, vamos ver como tá o seu sistema cardiovascular, seu coração tá tranquilo para você usar ou não, né? Assim, lógico, eu não recomendo, mas eu também acho que assim, não dá pra gente falar, vai de acordo com a sua sorte. Não, acho que a gente tem que ter, né, a ética de também fazer o processo de cuidado frente a esse eventual risco, né? Lógico que eu posso falar... O médico não é para julgar, o médico é para estar ali do lado, aconselhar, porque ela acha muitas vezes que o problema maior pode ser um aumento de clitóris, uma mudança de voz. Sim. Ela acha que acaba ali, né? E cabe a nós explicar, olha, a longo prazo, você está vendo a médio prazo. Seu colesterol tá assim, ó, você já não tá bom. Você já não tá legal. Você vai, né? Isso tem que falar, isso vai mudar. Não, mas... Sim, aumenta. Isso a gente tem estabelecido na literatura. Isso a gente pode falar com certeza, né? Os efeitos adversos do uso de medicações anabolizantes. Então, isso a gente consegue, as androgênicas, né? A gente consegue orientar a paciente com uma grande certeza. E vocês trouxeram apontamentos que são tão importantes que realmente não dá mais para a pessoa aceitar uma prescrição sem ter esse entendimento, essa conversa. Como o Marcelo bem disse, se a pessoa resolveu utilizar, pelo menos ela tem que saber o que ela está fazendo consigo mesma. A partir daí é a paciente informada, decisão compartilhada, ela vai acompanhar com quem se propõe a fazer isso, né? E quem anda mais à luz da ciência vai ponderar os riscos e os benefícios, e é por aí. Não dá para usar achando que é só benefício, né? Porque nenhuma medicação traz só benefício. Então, a gente precisa sempre usar essa balança na discussão para qualquer conduta. A cocaína traz bastante benefícios, né? Concentração, estímulo, emagrece. Exatamente. Então, a discussão é por aí. Gente, agora chegou o momento do Eu Tô no Clima. Um momento dedicado às mulheres a mandarem as perguntas. Entra lá no @EuToNoClimaOficial. É uma parceria que nós temos com a Bezan, em que fazemos essa troca. Vocês mandam as perguntas e a gente responde. Então, vamos lá. Vamos ver o que tem para hoje. Exatamente. Algumas ouvintes já acessaram o @EuToNoClimaOficial da Bezan e me enviaram as seguintes perguntas. Então, a primeira ouvinte, ela se chama Carol, ela tem 50 anos, ela é de BH, e ela perguntou: como eu sei se eu tenho lipedema? Marcelo. A gente conversou sobre isso, né? O lipedema é uma doença que tem algumas características específicas, né? Que é esse acúmulo de gordura subcutânea aumentada em locais específicos. E aí é isso, quer dizer, é uma boa conversa com o seu médico, né? Um exame físico, e aí ele vai te fazer o diagnóstico. É dessa forma. Perfeito. Olha que pergunta interessante. A Maria do Carmo, de 52 anos, de São Paulo, ela escreveu assim pra gente: será que eu posso usar o gel da minha terapia hormonal onde eu tenho lipedema? Essa é uma pergunta que acontece mesmo, porque parte ali de um racional que se eu passar um estrogênio naquela região do meu lipedema, por exemplo, no interior das coxas, será que não pode piorar? Até hoje, a gente não tem nenhuma informação baseada em evidência de que possa piorar o lipedema aplicando o gel ali de estradiol na pele, lembrando que a gente não sabe sequer
se é o estrogênio que pode piorar esse lipedema. Então, a gente não tem essa recomendação da paciente não aplicar ali naquele local, tá? Então, se para o teu caso, se foi recomendado dessa forma, a aplicação nesse local que tem o lipedema, é assim que deve ser feito mesmo. Caso alguma coisa mude, a gente vai te contar. Mas até agora tá tudo bem. E o contrário, acho que é verdadeiro também. Quer dizer, você passar pro tratamento do lipedema, né? Não por uma coisa sistêmica, né? Que poderia pensar, poxa, será que estrogênio... Será que ele melhoraria ali o local da aplicação? Alguma coisa assim. Também não temos essa informação, né? Pois então, nesse ponto, o tratamento tópico do lipedema ainda... É uma cena do próximo capítulo. É isso mesmo. E para encerrar, a última pergunta que a gente recebeu é da Elisa, de 45 anos, aqui do Rio de Janeiro. Quem eu devo procurar na transição para a menopausa para cuidar das duas questões, hormônios e lipedema? Tenho medo de que o meu lipedema piore. E aí, gente? São dois processos, né? A gente fala da transição menopausal, não é uma doença, mas é um momento que deve ter um acompanhamento, e aí é o ginecologista, né? O grande médico, né? Que conhece esse assunto, né? Que deve fazer diagnósticos e monitoramento, e a doença lipedema, né? Que o seu ginecologista pode ter alguma habilidade, né, de fazer um diagnóstico e tal, mas sem dúvida ambos, né, precisam de uma atenção multidisciplinar. Então acho que é sempre válido, né, além da questão do ginecologista, se o seu lipedema é importante, eventualmente pedir uma opinião de um vascular, né, porque tem um componente vascular, trazer aí um educador físico ou um fisioterapeuta para fazer um tratamento específico dessa dor localizada, né, também eventualmente um nutricionista, quer dizer, juntar ali alguns profissionais de saúde que vão te trazer o melhor tratamento, né, não existe uma coisa, um único médico. É a solução simples para problema complexo, né? Não, a gente não tem. Bom, então eu gostaria de encerrar fazendo só uma consideração importante, né? Que a transição menopausal é realmente um período de vulnerabilidade para a saúde feminina, mas que também é uma janela de oportunidade para uma abordagem eficaz, segura, bem embasada, e que o lipedema, até onde a gente sabe, ele não contraindica a realização da terapia hormonal, mas a gente ainda não sabe se ela é neutra, se ela ajuda ou se ela atrapalha para essa condição, e que por isso, para as portadoras de lipedema, o ideal é uma abordagem interdisciplinar. Quem cuida dos hormônios deve saber muito bem cuidar dos hormônios, e essa equipe que assessora a mulher com lipedema deve ser com várias disciplinas diferentes, né? Para abordar a complexidade do problema. Então, gostaria que vocês fizessem as suas considerações finais. Marcelo. Eu acho que excelente episódio, né? Eu acho que é um tema aí que a gente brinca, né? O sex appeal muito alto, né? Quer dizer, todo mundo falando de lipedema, as mulheres, sem dúvida, confusa, né, no mar de informação e desinformação. Então, acho que a gente trouxe aí os principais pontos, né, de diagnóstico, de tratamento, de associação, como deve ser o cuidado. Então, acho que é um episódio que foi ótimo. Obrigado mais uma vez, meninas. Também adorei, achei muito legal. E é diferente fazer um episódio de um tema que a gente sabe pouco. Dá um nervoso quando a gente vai preparar, dá uma sensação assim, caramba, mas, poxa, a gente não tem informação. E é por isso que tem que ser feito. Porque se a gente não falar que não tem informação, se os médicos não se posicionarem mais, não falarem mais, gera essas lacunas para pessoas que se auto-intitulam super especialistas, né? Então, como nosso grande objetivo é trazer informação para vocês, para que vocês não caiam em furadas, eu acho que esse episódio deve ter contribuído aí de alguma forma para trazer a ideia de que é uma doença crônica e complexa, certo? É isso aí. Muito obrigada, queridos. Foi ótimo. Até a próxima. Até a próxima.